O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão 160. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Resposta dos espíritos: sim, conforme a afeição que lhes votava e a que lhes consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Comentário do Espírito Miramês. A alma, ao atravessar o portal do túmulo, geralmente encontra os que lhe foram caros na terra, bem como aqueles que a guiaram nos roteiros espirituais. No entanto, nem sempre isso acontece, devido à sua posição na escala espiritual. Compete a cada criatura trabalhar no seu aperfeiçoamento enquanto encarnado, aliviando seu fardo e clareando sua mente para ter a felicidade de encontrar os seus parentes e amigos no limiar do túmulo. E continua Miramês. Por outro lado, nem sempre os seus parentes estão preparados para assistir à sua desencarnação e dar-lhe assistência. Tudo é relativo na pauta da vida a que nos submetemos viver. Mas, quando os que se foram antes estão bem postos no mundo dos espíritos e os que desencarnam estão bem na consciência, eis que é uma festa de luz, onde o coração manifesta toda a alegria com a evolução da própria vida. Pois bem, Martinha, Regina, vamos aí aos nossos comentários, trazendo um resumo do texto do amigo Paulo da Silva Neto Sobrinho, o Paulo Neto, do livro Os Parentes e Amigos Desencarnados nos Receberão Após a Morte? Que título, hein? Começa então trazendo um diálogo do tópico Conversas Familiares de Além Túmulo, da Revista Espírita 1859, mês de março, onde vamos encontrar o registro do diálogo com o espírito Senhora Reinô, falecida em Anonai, há mais ou menos um ano, do qual destacamos duas questões. Poderíeis pintar-nos vossa situação atual? Diz ela, é a mesma de todos os espíritos que habitam nossa terra. Geralmente possuem a intuição do bem e todavia não podem obter a felicidade perfeita, reservada unicamente à maior perfeição. Outra pergunta. No momento da morte estivestes muito tempo na perturbação? E ela responde, não, eu me reconheci logo, estava cercada de amigos e temos aí então a comprovação da recepção dos amigos. Paulo, Regina, ainda nesta mesma linha argumentativa, trarei também um relato desta revista espírita de Allan Kardec, mas agora do mês de abril de 1859, constante do artigo Quadro da Vida Espírita, em que lemos o seguinte parágrafo. O instante em que um deles vê cessar sua escravidão pela ruptura dos laços que o retêm ao corpo, é um instante solene. Em sua reentrada no mundo dos espíritos, é acolhido por seus amigos, que vêm recebê-lo como no retorno de uma penosa viagem. Se a travessia foi feliz, quer dizer, se o tempo de exílio foi empregado de modo proveitoso, por ele, e o eleva na hierarquia do mundo dos espíritos, felicitando-no
Aí reencontra aqueles que conheceu. Mistura-se àqueles que o amam e simpatizam com ele. E então começa verdadeiramente para ele sua nova existência. Certamente, então, que neste artigo Allan Kardec registrou tudo o que percebeu dos diálogos com os inúmeros espíritos que se manifestaram na Sociedade Espírita de Paris. Bem interessante trazermos esses relatos para que todos nós possamos entender realmente mais e mais que a vida continua, né? E eu vou seguir na mesma linha de vocês, então, Paulo e Martinha, trazendo novamente um artigo intitulado Relações Afetuosas dos Espíritos, também publicado na Revista Espírita, só que lá em novembro de 1860, onde Allan Kardec faz comentários à mensagem espontânea dada em outubro pelo Espírito Georges. Dele selecionamos o seguinte trecho. Se o isolamento fosse uma propriedade inerente à erraticidade, esse estado seria um verdadeiro suplício, tanto mais penoso quanto mais possa se prolongar durante uma longa sequência de séculos. Nós sabemos, por experiência, que a privação da visão daqueles que se amou é uma punição para certos espíritos, mas sabemos também que muitos ficam felizes por se reencontrarem, que à saída dessa vida, nossos amigos do mundo espírita vêm nos receber e nos ajudam a nos desembaraçarmos das faixas materiais, e que nada é mais penoso do que não encontrar nenhuma alma benevolente nesse momento solene. Essa consoladora doutrina seria uma quimera. Não, isto não se pode, porque ela não é somente o resultado de um ensino. São as próprias almas, felizes ou sofredoras, que vieram descrever sua situação. Regina e Paulo, podemos observar que com essas afirmativas da Revista Espírita de 1859 e também de 1860, vemos que existem possibilidades positivas e também negativas quando se retorna ao plano espiritual. Mas tudo, então, dependerá do grau evolutivo de cada espírito. Pois é, né, Martinha? Porque muitos, ao desencarnarem, entram em estado de sono profundo e tão logo sejam tratados e sejam capazes de entender, então, a sua nova realidade, serão despertados pelos familiares que o antecederam no regresso à pátria espiritual, o que se afigura como um consolo para todos nós, ainda sob a condição de encarnados. Muito bem. Seguimos aí com um comentário do Espírito Miramês que nos diz: procuremos, pois, conhecer a nosso Senhor Jesus Cristo, por ser Ele o caminho por onde encontramos as maiores alegrias da vida. Ele é a porta por onde nunca erramos as diretrizes que nos levam à paz. Ele é a verdade que sempre nos liberta da ignorância com todos os seus aspectos de infortúnios. Continuando ainda com o comentário do Espírito Miramês, ele nos diz que podemos rever os nossos parentes e amigos que já passaram para o mundo dos espíritos, sendo que, dos mais elevados, recebemos a ajuda para nos fortalecer, e aos mais infortunados prestamos auxílio, mesmo que eles não nos vejam. Pois é, vamos fazer aqui os nossos comentários dizendo que quando nós encontramos Jesus em nossas vidas e entendemos que Ele é o caminho certo a seguir, a verdade que alimenta nossas almas e a vida imortal que nos esclarece, percebemos então que realmente não há outro roteiro para a nossa felicidade. E quando Miramês diz ser Jesus a porta pela qual devemos entrar,
logo nos lembramos da porta estreita, não é, Regina? Pois é, Paulo, porque muitos a classificam como sendo a que nos leva a dificuldades e a privações, mas na verdade é exatamente o oposto. Essa porta estreita é o que nos permite passar a viver despojados de enorme quantidade de erros, de enganos, de más inclinações e viciações, de pensamentos e de atos, limpando-nos de tudo o que seja inútil, a fim de que prossigamos mais limpos e mais leves, carregando tão somente as virtudes que enobrecem a alma e as posturas diante de nossos irmãos. Então, Paulo e Regina, diante de interpretações equivocadas a respeito então da porta estreita, podemos observar o seguinte diálogo. Certa vez perguntaram a Gandhi: "O que você ganha orando regularmente?" Ele respondeu: "Geralmente não ganho nada, mas sim perco coisas. Perdi o orgulho, perdi a arrogância, perdi a ganância, a inveja, perdi minha raiva, perdi a luxúria, perdi o prazer de mentir, perdi o gosto pelo pecado. Perdi a impaciência, o desespero e o desânimo. Às vezes, oramos não para ganharmos algo, mas sim para perder coisas que não nos permitem crescer espiritualmente. A oração educa, fortalece e cura. A oração é o canal que nos conecta diretamente com o universo. Zé Martinha, se fala muito de perdas, perdi orgulho, arrogância, ganância, mas na verdade essas perdas estão se transformando em ganhos, ou seja, você se descarrega de pesos, de vícios e se eleva. No lugar dessas perdas, desses vícios, você coloca virtudes, não é? Coisas boas. Paulo, então me ocorre o seguinte, que através da prece eu recebo o consolo da espiritualidade, de Jesus, dos amigos que nos cercam da luz, colocando no meu íntimo, no meu coração, o outro lado daquilo que eu estou tanto ansioso querendo. Eles me colocam então a serenidade para melhor perceber, sentir e viver o que se apresenta na minha vida, deixando de lado então, como disse aqui Gandhi, perder. Eu não dou o mesmo valor que eu dava, porque a oração me oferece um conforto, um refazimento, e o meu olhar muda, então. Aí eu deixo a impaciência de lado e fico mais sereno. Aquele desespero e aquele desânimo, eles começam a desaparecer e vem esse refrigério, essa satisfação ou esta certeza de que tudo está encaminhado. Isso é a paz de Jesus. Pois é, nós vimos aí que a porta larga é cheia de possibilidades que nos distanciam de Jesus e, por consequência, de Deus. E a porta estreita, por outro lado, é como disse Gandhi. É o caminho através do qual deixamos de lado o supérfluo, o desnecessário, aquilo que atrasa a nossa evolução espiritual. Vamos voltar então ao comentário do Espírito Miramês. Diz ele: Deus, a bondade absoluta, proporciona segurança a todos os seus filhos. Criou o Senhor o sol, que sustenta a vida na terra, e mesmo em alguns planos do espírito. No entanto, criou igualmente filtros para abrandarem a luz, de modo que ela não nos causasse danos nas condições de espíritos ainda necessitados. Toda a natureza carrega consigo defesas que o amor de Deus sustenta para que a vida vibre com todo o seu fulgor e harmonia. Ainda com o Espírito Miramês, ele nos diz: no plano do Espírito, as defesas são as mesmas. Somente recebemos o que merecemos. A justiça rege o universo, sustentando a paz em todos os ângulos. As criaturas recebem do amor do Criador a misericórdia capaz de aliviar todos os que sofrem, dotando-os de esperança rumo ao futuro.
A nossa alegria é grandiosa ao atravessarmos o túmulo e encontrarmos do outro lado os nossos entes queridos, nos esperando com ansiedade para nos transmitir as lições sublimes de todas as suas experiências no mundo da verdade. Veja só então, né? Nós estudantes do Espiritismo temos já uma dupla vantagem, um duplo lucro. Além de já estarmos cientes de que a vida não cessa, ela continua, ainda tem o brinde de encontrarmos os nossos amados lá no plano espiritual. Não é isto? Eu gosto muito dessa passagem do Evangelho também, Paulo e Regina, a esperança na vida futura. Porque é isso que Kardec trouxe quando codificou a mensagem dos Espíritos, o nosso amigo, irmão ilustre, Kardec, porque ele nos dá essa certeza e essa esperança, vindo de espíritos, de seres extremamente evoluídos para nos contar a nossa história. Isso é fantástico. Bom, amigos, Miramês nos diz ser Deus a bondade absoluta que proporciona segurança a todos os seus filhos. Reflitamos, amigos. Tudo no universo é equilibrado, está em harmonia e, devido à sua grandiosidade, muitas vezes nós acabamos vivendo no automatismo e não nos damos conta de que estamos inseridos nesse todo universal e infinito. Normalmente, o nosso pequeno mundo, os dilemas pelos quais a humanidade transita, sequer possibilitam que olhemos para fora de nós, para fora dessa realidade implacável em que vivemos na Terra. Se abrirmos por um momento os olhos de nosso espírito imortal, poderemos ver e sentir que fazemos parte dessa obra-prima criada por Deus nosso Pai. Mas quantos de nós ainda somos ingratos? Deveríamos agradecer a tantas bênçãos que diariamente ocorrem em nossas vidas. No entanto, quantas não têm sido nossas queixas diante de dissabores por determinadas circunstâncias não terem acontecido como queríamos? Talvez muitos ainda não se deem conta de que desejos insatisfeitos possam ser livramentos ou misericórdias da espiritualidade, lições e direcionamentos de Jesus, nosso guia, ou de Deus, nosso Pai, para o nosso aprendizado. Regina, é por isso que nós não devemos jamais perder a fé em Deus, mesmo quando saiamos do caminho que Ele traçou. Somos imperfeitos, então, descobrimos isso à medida que estudamos e nos colocamos nessa condição, então, de espíritos encarnados, vivendo na matéria. E o Pai bem o sabe, Ele nos criou, mas também sabe e espera pacientemente que cada um de nós encontre o seu tempo de retomar o caminho certo que leve ao seu encontro. Somente quando, humildemente, nos conectarmos com o Pai e entendermos que o seu amor é misericordioso, é que sentiremos estar Ele sempre à nossa espera, alegrando-se ao nos ver, então, aprendendo as verdades ditas por seu Filho ungido, Jesus, assim como por toda a espiritualidade amiga que nos cerca. Trabalhadores divinos que nos vêm entregar o mapa, o roteiro certo, em mãos ainda, meus amigos, a fim de que nossos GPS espirituais nos reorientem, indicando o rumo certo para os braços amorosos de Deus, nosso Pai. Muito bem, Martinha. Isso daí nos conforta bastante, pois as revelações daqueles que, retornando à pátria espiritual, assim como Miramês, nos relatam haverem encontrado nossos amores no plano carnal, quando lá chegaram. Além deste reencontro festivo e emocionante, amenizando as saudades desses nossos amados, apresenta-se aí uma proveitosa oportunidade
para a troca de experiências aqui vividas e para o traçado de novas tentativas de aprimoramento para a nossa próxima reencarnação, pois, como nos dizem os espíritos, os trabalhos não cessam também no plano espiritual. E Miramês continua: esse aconchego nos dá mais vida e faz crescer sobremodo a esperança, de sorte que as promessas crescem para o futuro por reconhecermos que a morte não existe, que somente a vida brilha em todos os sentidos do universo. A doutrina dos espíritos é um coadjuvante desta felicidade. Essa escola muito ajuda a alma na transição da terra para o mundo dos espíritos. E ele diz mais, Martinha. Miramês diz: não percas tempo, meu irmão. Procura melhorar, melhorando-te por dentro, corrigindo faltas e aprimorando ideais, iluminando sentimentos e trabalhando no bem comum, para que, no momento da mudança da Terra para o mundo espiritual, sejas iluminado e possas encontrar todos os companheiros que já regressaram e que estão em condições de festejar a tua vitória. Pois então, concluindo esta questão 160, traremos o comentário da publicação Momento Espírita, da Federação Espírita do Paraná, com o título E se a morte? Reticências. E vamos lá então. E se a morte fosse apenas uma passagem como um portal para um outro ambiente, para um outro local onde tudo muda, porém continuamos a ser a mesma pessoa? Analisando assim, a morte não seria o fim, o término, o ponto final, apenas uma passagem. E se a morte fosse apenas uma viagem? Dessas em que nos despedimos de quem vai para muito longe, daqueles que sentimos saudades e nos lembramos sempre, mas sabendo que o outro está seguindo a vida. Não nos desesperaríamos, só choraríamos baixinho de saudades, porque sabemos que não seria uma viagem sem volta ou uma partida sem reencontro. Amanhã também viajaremos, e nossos amores, nossos amigos estarão no cais do porto para se despedirem e assistir ao nosso embarque. Assim considerada, a morte não seria a separação sem fim, um destino incerto. Seria apenas uma viagem. Ainda com a publicação do Momento Espírita, nos diz: e se a morte fosse apenas uma mudança de casa? A mudança do vizinho amigo que morava há anos ao nosso lado. E se foi? É verdade que a casa permanece vazia, sem vida, sem alegria, porque ele não se encontra ali. Nossa amizade já não se faz no contato diário, nas conversas ao pé do muro, mas sabemos que ele está em outro lugar, em outro local, em outra casa. Pensando assim, a morte não seria o abandono, o desaparecer, ou não existir, apenas uma mudança. E se a morte fosse o voltar para casa, depois de longa viagem, dessas onde se percorrem estradas, se visitam localidades, aprende-se lições e vivências acontecem? Então, o término da viagem seria a alegria do viajor que retorna para o lar, enquanto outros companheiros de viagem ainda têm trechos a percorrer. Trechos que, logo mais, eles também concluirão e estarão conosco. Por este ângulo, a morte não seria a conclusão, o epílogo, o fechamento de uma história, apenas o retomar da vida em outras paragens, para mais um capítulo. E o texto continua dizendo: em verdade, assim é a morte, a mudança, a passagem, a transição, a viagem ou o retorno. Mas todos continuaremos. A vida prossegue tão ou mais poderosa, mesmo quando a consideramos encerrada. Isso porque não somos o corpo físico que um dia abandonaremos.
Ele é apenas a vestimenta física em caráter de empréstimo pela providência divina, a fim de vivenciarmos as lições de que carecemos. Concluído o que aqui viemos fazer, apartamo-nos dele e prosseguimos a viver. Por isso, a morte não deve se constituir na dor pungente do adeus, mas apenas na saudade do até logo. Além disso, não permanecemos isolados totalmente de nossos amores que nos antecederam na saída do corpo. Eles comparecem em nossos sonhos, nos visitam para amenizar as saudades, ou para nos aconselhar, ou nos atender em alguma circunstância. Quantas vezes demonstram suas presenças invisíveis com um abraço caloroso, palavras doces, que nos levam a recordá-los, senti-los, emocionando-nos até as lágrimas? Pois é, Regina, dessa forma, se as saudades nos apertam o coração, tenhamos paciência. Não tarda o dia em que todos aportaremos do lado de lá, a fim de continuarmos a vida, sepultando definitivamente a morte. E por isso, então, meus amigos Paulo e Regina, o Mestre Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é a trajetória certa a seguirmos rumo ao Pai. A verdade, Ele nos ensinou através do seu Evangelho. E a vida é a imortalidade da alma, ou seja, ao sermos criados por Deus, ganhamos a vida imortal. E também muitas existências até que atinjamos a perfeição, através da obediência às leis divinas, também chamadas leis naturais. E o Mestre Jesus ainda nos disse mais: ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso, Ele é o guia e modelo da humanidade. Sigamos com o roteiro nas mãos, com fé e determinação, entendendo que lá chegaremos mergulhados no bálsamo maior, que é o amor universal.